Bem-vindos nessa semana de conexão importante. Hoje, especialmente, Hilulá de Moshe Rabbeinu, nosso líder, aquele que está nos conduzindo na saída do Egito, o 7º dia de Adar, combinado com a leitura da porção Tetzaveh e Ordene, uma porção que tem, entre aspas, algo diferente de todas as outras em que, dentro da Torá, existe a presença de Moshe Rabbeinu. Ela é a única, desde que Moisés entrou na nossa história, a partir desse nosso livro, né, o livro do Êxodo, desde que ele entrou na história, o seu nome está presente em todas as porções, excepcionalmente não nesta. E aí a gente vai pensar, meu Deus do céu, um ser que é um herói, né, um grande herói, justamente na semana do seu aniversário, ele não deveria ser homenageado? Meu Deus, por que o nome dele não está aqui nessa porção? E o estudar a Cabala é fazer os questionamentos, e além do literal, e além das palavras, que parecem ser tão fáceis de serem entendidas, mas o entendimento literal traz tantos enganos. E aí eu vou começar falando sobre uma pergunta que o meu pai fez para mim no último domingo. Meus pais almoçam comigo todo domingo. E no final do almoço, meu pai chega para mim e fala: Filha, mas que é isso, Cabala? Que quer dizer isso? Como que você pode explicar para mim o que é isso? Por exemplo, se um homem sai aqui da sua casa e ele vai até a esquina, o que quer dizer na Cabala isso? E eu respondi para ele, primeiro, que Cabala era uma forma de usar uma espécie de um tradutor intérprete de uma linguagem cósmica, energética, que possibilitava as pessoas entenderem o porquê de tudo. Inclusive, esse homem que saiu daqui e foi até a esquina, por que esse homem foi até a esquina? Por que esse homem é um homem? Por que esse indivíduo existe? Por que esse indivíduo existe aqui e agora? O que fez esse indivíduo sair do ponto A e ir para o ponto B? Todas as questões que parecem ser aleatórias, quando a gente pensa assim e analisa, enxerga de uma forma superficial, quem estuda a Cabala começa a entender que tudo tem um porquê e tudo tem um propósito. Até mesmo esse homem que sai do ponto A e vai para o ponto B. Existe um porquê disso estar acontecendo. Pode ser que quem não se aprofunda nesse estudo ache que as coisas simplesmente são do jeito que elas são e ponto. Mas não é isso que a gente está fazendo aqui agora. Falar sobre Moisés. O que Moisés trouxe para nós? Exatamente esse entendimento. Porque esse entendimento, a palavra Cabala, ele existe em muitas dimensões. E cada um de nós vai alcançar um nível, uma dimensão, de acordo com aquilo que ele tiver construído dentro dele. Quanto mais ele construir dentro dele,
mais ele vai alcançar cura para mais situações na vida. E aqui eu estou falando sobre questões de saúde, questões de prosperidade, questões de relacionamento, tudo, absolutamente tudo. Porque nós recebemos na nossa educação religiosa, porque na nossa educação social, existe um meio social e existe um meio religioso. E são situações separadas. Existe um momento da oração, existe um momento de levar a vida, cada coisa no seu lugar. E quando, de forma mais comum, a gente acaba querendo aprofundar no religioso, o que é uma das coisas que aparecem logo no início. Você precisa ser uma pessoa crente, você precisa acreditar em Deus. Só que você não vai ver Deus, porque ninguém vê Deus. E quem vê Deus acaba sendo queimado. Ninguém consegue ver Deus. Então, já é uma situação muito difícil da gente conseguir. Não digo, a gente podemos aceitar, e nós aceitamos, e muitas pessoas aceitam. E aqui nós não estamos falando em termos de certo ou errado. Nós só estamos aqui pontuando algo que, para quem começa a entrar dentro da linguagem da Cabala, começa a receber, a ampliar um pensamento que talvez começa a escutar esse tipo de colocação e começa a falar, puxa vida, mas eu tenho que acreditar em algo que eu não vejo, e eu tenho que acreditar e me entregar para algo que eu não vejo, simplesmente porque eu tenho que acreditar. Será que não existe ainda um algo mais? Ah, não, você tem que acreditar por amor. Puxa, mas eu tenho que acreditar por amor a quê? Aquelas perguntas que talvez quando a gente é criança, a gente tem coragem de fazer, porque a gente é criança. Mas, conforme os anos vão passando, e a gente começa a entrar dentro de uma conduta, de um status quo, de um ser aceito, e a gente começa seguindo e vendo que para estar sendo aceito dentro daquele padrão, a gente tem que só ir seguindo. E a gente acha que está tudo bem. E está tudo bem. Mas, às vezes, chega um momento na nossa vida que a gente começa a falar, meu Deus, será que aquelas questões que eu tinha quando eu era criança, quando eu ainda não estava tão contaminado pelas crenças que eu tive que aceitar para continuar dentro das normas de uma sociedade, naquela época eu não tinha vergonha de perguntar. Será que hoje, muitas vezes eu quero fazer perguntas e eu tenho vergonha de fazer essas perguntas? Porque eu tenho medo do que vão pensar do meu ser. Nossa, mas por que ele está perguntando isso? Ai, nossa, então é uma pessoa que não acredita em Deus. Ah, como é que uma pessoa tão religiosa tem essa dúvida? Então, são coisas que talvez vocês não passem por elas. Eu vou dizer para vocês, eu passei, eu passo, e eu faço essas perguntas. E quanto mais eu aprendi Cabala, mais perguntas foram surgindo, mais respostas eu queria ter. E tudo isso me colocou numa posição, por incrível que pareça, saindo daquela lógica, que as respostas foram trazendo para mim um amor que foi crescendo ainda muito maior. E talvez se
eu tinha dúvidas sobre a presença divina, fazendo todas as questões, hoje eu tenho muito mais certeza da presença divina do que eu tinha antes. Mas essa certeza, ela não chegou sendo imposta dentro de mim. Ela foi florescendo, ela foi brotando dentro do meu ser durante um processo contínuo. E eu tenho certeza que todos aqueles que estão aqui estão junto comigo dentro desse processo. Isso é só o começo. Nós ainda vamos ter muito mais amor para dar e muito mais amor para vivenciar e muito mais certeza, por mais certezas que a gente tenha hoje, mas que sejam certezas que chegam até nós através de respostas, de vivências, que são vivências internas e pessoais que acendem partes do nosso ser. E aí sim a gente tem uma força que consegue ser muito maior. É algo que a gente não esquece, é algo que a gente não deixa de lado. Isso tem tudo a ver com essa porção, tem tudo a ver com Moisés. O porquê do nome dele não está aqui nessa porção. Em primeiro lugar, o nome dessa porção, Tetzaveh, ordenarás. Se eu acabei de agora falar que tudo que vem na base da ordem é um tipo de idolatria, vamos primeiro entender aonde nós estamos. Semana passada, nós construímos um templo sagrado. Eu não pude fazer a aula, mas quem quiser entender mais sobre a porção da semana passada, tanto pode olhar no YouTube os vídeos sobre o acendimento das velas, da porção Terumá. Eu acho que nós já temos duas, ou quem sabe, acho que nós já temos duas porções Terumá, a deste ciclo e a do ciclo passado. E nós temos talvez 2 ou 3 aulas dessa porção Terumá também no YouTube. Então, a pessoa que quiser rever pode ir no YouTube, entrar no playlist aula de Cabala ou acendimento das velas, live no YouTube, e vai ter mais sobre essa porção, que falava sobre a construção de um templo sagrado. Todas as explicações sobre medidas, o material, como fazer, isso quando a gente leva literalmente. A gente sabe que a construção do templo é a construção de nós, seres, e a construção de uma nova consciência. Porções anteriores falavam sobre a entrega dos 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos, o assunto do pode não pode, que a gente tentou falar muito nas últimas semanas. Falamos sobre as leis de causa e efeito, reencarnação e a construção desse templo sagrado. E agora, ordem, de novo. Mas quando a gente continua lendo, a gente vai ver que a explicação é sobre as vestes do sacerdote. Todas as roupas, como é que é, qual é o tipo de tecido, como é o peitoral, quais são os cristais que estão no peitoral, cada um deles representando uma das 12 tribos, tudo sendo explicado, ipsis literis, em detalhes, e nada do nome de Moshe Rabbeinu. O mais incrível é que essa porção começa com uma letra E, Ve'atá. Ve'atá Tetzaveh.
qual é o sentido da gente começar uma frase com a letra E? Ele poderia ali, porque é o Criador dando ordem, certo? Então aqui já está estranho, mas ele está lá falando um preceito, o Criador dando uma ordem. Por que é que ele já de cara não colocou a palavra Tetzaveh? Por que tem que ter esse E? E entender, eu falei no início, por isso que no início eu quis falar sobre esse tradutor-intérprete. Mesmo aquela pessoa que fala, olha, eu não tenho a menor curiosidade de entender hebraico. Não tem o menor problema. Quem já está dentro do caminho da Cabala já há algum tempo, já escutou muitas vezes a gente falar que as letras hebraicas são blocos, tijolos de construção da nossa realidade. A nossa realidade aqui é física, é a manifestação. Mas para que tudo se manifeste, é como se existisse, antes de chegar na materialização física, uma inteligência energética que faz essa mágica. Ó, pisquei, apareceu aqui uma mágica. Eu pisquei e apareceu aqui uma vela. Eu pisquei e apareceu aqui uma mesa, um computador, uma pessoa. Alguma coisa acontece antes de aparecer o denso, quando a energia ainda não é tão densa. Existe uma onda que vibra e que faz algo acontecer. Se a gente quer entender o que é isso, a gente vai pensar na órbita dos planetas. A gente vai pensar nas marés. A gente vai pensar na lei da gravidade. Alguma coisa acontece, alguma força acontece para que as formas se materializem. Mas antes de existir a forma materializada, existe o mundo da forma. E esse mundo da forma é representado por essa palavra Ve'atá, que é o início dessa porção. Eu já vou voltar a falar sobre o mundo da forma. Quem estuda essa porção literalmente, já logo vai vir com a seguinte explicação. Na semana que vem vai acontecer na porção Kitetsê o pecado do bezerro de ouro. Eu já falei que a Torá, ela não segue o tempo linear, mas ela segue o tempo que nos prepara para o nosso futuro. Nós estamos já há semanas recebendo aqui o antídoto, o remédio, a cura para algo que nós vamos enfrentar na próxima semana. E Moisés fez a sua passagem justamente antes, para quê? Para abrir esse grande portal para nós, para que a nossa consciência consiga receber uma força direta da sua consciência. E a cada ciclo, a cada ano que a gente aprofundar mais dentro dessa história, mais nós vamos se curar do pecado do bezerro de ouro. Porque o que é toda a Torá? Para que existe a Torá? Tudo. Para que a gente possa se curar da morte. E aonde a morte se materializou mais? Pecado do bezerro de ouro. Por que mais? Porque existiu o pecado original, Adão e Eva. Ok, a queda da consciência adâmica. Só que aí nós fomos até o Monte Sinai. De novo a gente recebeu a cura. Mas de novo a gente caiu. Quem erra a primeira vez, errou. Mas quem erra a segunda vez, errou com um pouco mais de responsabilidade, né? Porque já tinha, de certa forma,
meio que aprendido. Agora, o que acontece? Quando a gente olha para essas histórias e pensa que a Bíblia está lá longe, que a Torá está lá longe, e que essa história de bezerro de ouro é para quem estava lá há 3.000 anos atrás, resolvendo lá um assunto, isso tem nada a ver comigo, porque o fato é que a gente continua fazendo esse pecado do bezerro de ouro todos os dias, sem exceção, e nós queremos a cura. E essa porção que vem antes do pecado do bezerro de ouro, sem o nome de Moshe Rabbeinu, está trazendo para nós um potencial onde não existe a forma. O que é o nome? Eu já falei para vocês. Nome é uma função. Nome é um recipiente. Moisés está tão presente que um nome, como um recipiente, acaba diminuindo todo o potencial. Pelo fato do nome dele não estar sendo pronunciado, de certa forma, é como se ele estivesse infinito em todo lugar. Porque ele já não tem mais a forma. Vamos aqui entender. A nossa alma pura precisa entrar dentro de um corpo finito, precisa estar aqui nessa realidade física para se apresentar. Quando a gente se libera do nosso corpo, a gente entra numa dimensão aonde não existe mais limite. Não existe essa contagem do tempo da folhinha. É como está em todo tempo, em todo lugar. Quem é aqui o personagem principal dessa porção? O sumo sacerdote. Qual é a vestimenta que está sendo descrita? Do sumo sacerdote. Vamos primeiro esclarecer Moisés. Veatá. Moisés, quando ele recebe do Criador quando ele vê que o povo fez o bezerro de ouro, e aí esse Criador, completamente irado, chega para ele e fala: olha, vamos eliminar todos, e a partir de você, que é esse ser iluminado, a partir de você nós vamos criar um novo povo. Um novo povo. Esse aqui é muito teimoso. Esse aqui continua errando, continua caindo. Como que ele pode, depois de tudo que ele recebeu, esquecer? E aí, Moisés chega para o Criador e ele enfrenta o Criador. E ele fala: se você destruir esse povo, você pode me cortar do seu livro. O que Moisés está abrindo? Primeiro, esse Deus raivoso, que quer eliminar, que quer fazer esse julgamento, é uma consciência de harmonia dentro do universo, que a gente chama de lei de causa e efeito. Quer dizer o quê? Foi criado muita negatividade. Precisa existir algo que vai corrigir todo esse negativo. Porque se algo não corrigir todo esse negativo, tudo vai ruir, tudo vai cair. Mas Moisés faz o quê?
o Zohar fala para nós. Moisés vai subir dimensão a dimensão. E ele vai subir ao nível mais alto. Ele vai encontrar anjos no meio do caminho. E os anjos vão querer queimá-lo, porque ele é um ser. E ele não merecia, ele não deveria estar ali. E ele vai reverter esse decreto. Porque, afinal de contas, o povo foi destruído? Não. Ele vai voltar de novo com as novas tábuas. Ele vai voltar. Ele queria ter entregue a cabala lá, mas não foi entendido. Caímos. Esse entendimento, essa tradução foi entregue, mas alguma coisa fez com que não fosse possível que isso acontecesse. E o que brotou? Por quê? Porque nós vamos falar sobre isso um pouco mais na semana que vem, mas a magia negra da idolatria. A idolatria que causa o ódio. A pessoa que segue o preceito pelo preceito, e cada vez quer fazer melhor aquele preceito, mas ela não tem a conexão da cura. O cabalista faz o preceito, o cabalista segue as mitzvot, mas ele está consciente de que aquilo está trazendo para ele o potencial de cura. E com isso, o que ele faz? Ele consegue reverter o decreto. Então ele já de cara afasta a escuridão. Ao mesmo tempo, aquele que faz a idolatria, que é tirar o divino de dentro de si, se achar que porque está simplesmente cumprindo da melhor forma o preceito, e a partir daí ele olha para o outro que não faz tão bem quanto ele, com ódio, aquele que nem faz com ódio, e ele acha que ele pode aniquilar o outro, porque ele é o perfeito e o outro não. E ele começa a manipular o outro, porque ele é perfeito e o outro não. E com isso, o ódio vai brotando dentro do coração. E é essa a força da idolatria e do ódio que causam a nossa queda. O bezerro de ouro acontece por conta do ódio, por conta da idolatria. O preceito é mais valioso, o realizar o preceito é mais valioso do que fazer a conexão, porque a conexão perdeu o sentido. Então é como se eu estivesse adorando um bezerro e na casca é perfeito, só que internamente ele é podre, ele é cheio de escuridão, ele é cheio de sombra. Esse é o pecado do bezerro de ouro. A letra Vav. Veatá. Veatá em hebraico, que é a letra Vav. E depois a palavra atá, e tu ordenarás, que é o Tetzaveh. O V é o E. Atá, Aleph, Taf, Rei. A.
O mundo da formação, o mundo da forma, a consciência de Zeir Anpin. Essa dimensão que está entre Binah e Malhut, aonde eu tenho aqui a Sefirot. Moshe tinha dentro dele essa árvore da vida. Ele superou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já não... A árvore do conhecimento do bem e do mal, a dualidade, é para nós. Ele já foi, ele subiu, aliás, ele chegou em Dat. Dat, que é aquela Sefirot, que está aqui, que é a filha entre Binah e Chokhmah, que é como se fosse uma espécie de uma ponte. Ele conseguiu entrar nessa ponte que liga a árvore da vida, liga esse nosso mundo físico com a árvore da vida. Ele conseguiu passar. É como se a consciência dele se tornou a consciência daquele que já fez todas as correções. É a iluminação total. Para eu mergulhar na escuridão do ódio, eu preciso dessa espada. Eu estou protegido por essa tenda. Mas sem essa espada, com a contaminação da serpente, eu não consigo enxergar onde está o meu ódio gratuito. Onde está a minha fé cega. Aonde está aqueles pontos que eu não consigo expandir, que é o que pede o Gimel. O Gimel é a força da expansão. Como eu vou conseguir entender onde está o meu ódio? Porque pode ser que eu me ache a pessoa mais bonzinho do mundo, mais boazinha do mundo, e que eu não sinto inveja de ninguém, que eu não sinto raiva de ninguém, que eu não sinto ódio de ninguém. Ai, gente, please. Eu duvido. Eu duvido, pelo amor de Deus. Será que tem alguém aqui que vai dizer que é a pessoa mais pura? Então, gente, ó, já tinha que ter partido aqui dessa dimensão. Já tinha que ter ido embora. Tá perdendo tempo aqui, não é possível. Se a gente tá aqui, a gente sente ódio, inveja, ciúmes, ódio gratuito. A gente tem raiva do outro por N motivos. A gente queria que as coisas fossem diferentes. A gente sente incômodo. Mas Moisés, nesta semana, está dizendo para mim que ele conseguiu abrir um lugar lá em cima. E que se eu fizer o meu trabalho, essa letra Kuf e essa letra Zain vai me ajudar a eu me alinhar com Moisés. Veatá. Eu quero estar no time dele, eu quero trabalhar junto com ele, porque numa dimensão, essa conversa está acontecendo lá em cima, que é aqui embaixo. Existe um lado nosso que está travando um diálogo essa semana, um lado meu muito esclarecido, batalhando com um lado de um decreto de lei de causa e efeito, mas que eu vou ter a possibilidade, através de uma iluminação, através de uma faísca, que vem através da consciência de Moisés e que vai me liberar de um decreto. O pecado do bezerro de ouro, se eu fizer a minha missão, quem sabe cada vez eu vou conseguir corrigir um pouco mais. Semana que vem eu vou limpar um pouco mais. Veatá. Atá. Aleph. Taf.
Aleph é a primeira letra do alfabeto. Taf, a última letra do alfabeto. Aquela que está ligada ao mundo físico. Nós falamos na semana passada, no Tarom Rei, elevar o rei. Veatá é trazer essa energia, esse conduíte puro e limpo de Moisés, que eu não preciso falar o nome dele, porque ele está presente em tudo. Estou com esse conduíte do Vav aberto, injetando essa luz do Aleph ao Taf, de A a Z, em todos os blocos de construção dessa nossa realidade. Nós estamos, daqui a pouquinho a gente vai chegar no novo ano astrológico. Então, eu tenho agora a condição de iluminar de A a Z um recipiente, que é esse rei, que eu quero elevar. Gente, essa equação, a equação dessa semana é muito maravilhosa. É muito maravilhosa. E nós estamos, eu ainda penso, vamos ver as coincidências que não são coincidências? Nós estamos na quaresma. O que é a quaresma? É um momento de introspecção, em que eu começo a fazer meio que uma limpeza dentro do meu ser também, dentro da tradição cristã. Os nossos grandes mestres sabiam cabala. Eles não estavam mandando a gente fazer as coisas à toa. É que, infelizmente, aquela folhinha do calendário gregoriano acabou dando um mix aí, acabou mudando um pouco a situação. Mas quem sabe se esses calendários, eles eram únicos, porque a linguagem do nosso Criador é única. Estudar a cabala é ligar a tradução, o tradutor-intérprete, dessas energias que a gente não enxerga. E a gente quer enxergar. Se a gente pegar o Zohar, não vai dar tempo, mas se a gente pegasse o Zohar e a gente ia ver o que é que ele fala. Ele fala sobre o ódio. E foi até bastante... Para mim, é uma grande sincronicidade, porque eu sinto que todos nós temos a possibilidade de receber mensagens. Quanto mais a gente vai aprofundando, mais as mensagens vão chegando de forma clara para nós. E eu fiz um Reels no último final de semana, lá na tragédia da Praia da Baleia, e que às vezes eu falo, eu nem sei como eu estou falando, porque eu estou falando, eu nem sei, eu tenho bem assim uma inspiração, e aí eu simplesmente verbalizo a inspiração. E eu estava ali, face a face, na praia, com todas aquelas árvores arrancadas no chão da praia, na areia da praia, com o mar trazendo. Você tinha que desviar das árvores para andar na praia. E o Zohar, nessa semana, fala, tem ali uma figura que ele explica, e eu falei, que coisa. Ele fala sobre a pessoa que deixa o ódio entrar dentro de si. É como se ele arrancasse uma árvore, arrancasse a alma dentro dele. Porque o ódio gratuito não permite a presença da luz. É como se você tivesse, é exatamente o que ele fala, um elo. É como se você estivesse tirando um Deus da luz, e estivesse colocando um outro Deus dentro de você. Mas ele usa a palavra arrancar.
É como se você estivesse arrancando aquela árvore que foi arrancada, o tronco, com a força, arrancou as raízes, arrancou tudo. Aquilo tudo saiu. E dentro do ser entra esse outro ser. Se a gente está no mundo da dualidade, existe a força da luz, mas que a gente possa praticar o nosso livre-arbítrio, existe igualmente a força da escuridão. O Satã, os demônios, tudo aquilo que a gente, tantas vezes a gente escuta, existe, não existe? Lógico que existe. Lógico. Quanto mais luz, mais vai existir, em contrapartida, a escuridão. Para que você faça a opção. Para onde você vai? Moisés subiu lá em cima, mas era Moisés. A gente, infelizmente, ainda não está. Mas um dia, se Deus quiser, a gente vai estar. A gente ainda não está ainda nessa vibração tão elevada, mas Ele está abrindo essa possibilidade para nós. Jesus abre essa possibilidade para nós. Amar ao próximo. Mas não é amar ao próximo o filho, o pai, a irmã. Amar o próximo é amar o inimigo. É muito difícil. Mas esse é o ponto. A idolatria do ódio arranca de dentro de nós a nossa alma. E nós não podemos fazer isso conosco. Você não pode fazer isso com você. Eu não posso fazer isso comigo mesmo. É tanto ódio que as árvores estavam lá soltas. Elas foram arrancadas da terra. Que força foi essa que arrancou as árvores de uma mata atlântica? Ali não era uma mata desmatada, é uma mata natural. Olha quanto ódio está sendo vibrado aqui no nosso planeta. Somos nós que arrancamos essas árvores. Não é o nosso Criador que está trazendo aqui um castigo. É a força do nosso ódio. Esse é o pecado do bezerro de ouro. Esquecer que nós somos seres divinos. Esquecer que a gente pode entrar dentro do Veatá. E esquecer o Veatá e no Tetzavé. Entrar dentro da consciência da ordem, ordene. Olha como é forte a porção dessa semana. E fala das vestes do sacerdote. Aqui, a gente pode se distrair nessa porção, fazendo a leitura, pensando o nome dos cristais que estão no peitoral, qual é a cor, a roupa mais linda, etc. Está só na casca. Isso tudo é para tirar o foco do que interessa. O nosso foco, Moisés está lá trabalhando. O nosso foco é agora determinar. E aí, gente? Em que time você está? Você vai trabalhar junto com Moisés, junto com Jesus, junto com os mestres iluminados, ou você vai entrar no time daqueles que estão seguindo as ordens? Os dois vão estar fazendo as mesmas coisas, absolutamente igual. Só que um está numa consciência e o outro está na outra consciência. Obrigada pela presença de vocês. Sexta-feira, uma Shabbat super importante. Shabbat Zahora, Shabbat da lembrança. Nós vamos estar juntos no YouTube. Entrem no canal do YouTube. Compartilhem. Eu agradeço demais. Quanto mais o nosso trabalho crescer e se expandir, mais luz a gente vai manifestar, porque agora nós estamos num período importantíssimo. Nós estamos aqui no final do ano astrológico. Quem quiser, tiver vontade de participar no retiro, vai no retiro, se dê essa oportunidade.
de colocar a sua força, o seu foco, essa intenção, que vai trazer para você realmente um olhar diferente para esse mundo, vai te ajudar a limpar essa vestimenta. Quem tiver vontade de estar indo na viagem de Israel com o Rabino, vai lá no Instagram, vai ter todos os contatos. Principalmente, vamos estar juntos nas sextas-feiras. Essa próxima Shabat, super importante, eu conto com a presença de vocês. E terça-feira que vem vai ser a festa de Purim, e se Deus quiser nós vamos estar juntos também. Então, eu já vou na terça-feira falar Shabbat Shalom. É cedo, né? Mas já estou falando. Eu já quero entrar dentro dessa luz, dessa consciência, e que assim seja. Amém.